Há muito tempo passado, no meio do Grande Sertão, nasceu uma comunidade com algumas famílias cristãs. Aqueles homens humildes, inspirados por Jesus, na mata cortaram madeira e fizeram uma cruz. Então a cruz foi ficada, o povo ali se juntava. O padre vinha a cavalo e a missa se rezava, para se proteger da chuva que o Senhor ali mandava. Aquele povo então viu que não era só o que queriam e logo se reuniram e a capela construía. Num pequeno e simples altar construído de madeira, a Virgem Imaculada era a santa padroeira. O Senhor é o meu nada me pode faltar. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. O Senhor é o meu pastor, nada me pode faltar. Meu nome é Neide Martins Scolari. A minha idade é 81. Maria Rossato. E tenho 74 anos. Terezinha Sueli Pelisson. Eu sou filha de Orlando Pelisson e Aparecida Peretti Pelisson. Lúcia Grana Frederico. Eu tenho 84 anos. Versi Pelisson, 68 anos. Paula Elizabeth Botti Bassi. Faço parte também da família Pelisson. Maria da Graça Keller Botti. Eu tenho 67 anos, nasci no dia 21 de julho de 51. Edne Maria Pelisson Chivalski, 73 anos. Leonildo Melhado, eu tenho 71 anos, sou nascido aqui em Ibiporã e sempre pertenci à paróquia. Meu nome é Jaime Cipoli, minha idade é 73 anos de idade. Maria Terezinha Ranieri Cipoli e tenho 68 anos. Eu tinha 7 anos quando veio os primeiros missionários aqui em Ibiporã. Meu pai era muito católico, então ele trazia gente bem nova para a igreja. Até com 5, 6 anos ele já trazia. E a gente agradece por isso, porque a gente está até hoje, porque o pai encaminhou, né? Aí, quando eu fiz 7 anos, eu fiz a primeira comunhão. E minha catequista era a irmã do padre Roberto, Dona Rita. E aí eu fiz a primeira comunhão e o que eu lembro assim mais da infância foi isso. Desde a mais tenra idade, desde que eu me conheço por gente, que eu faço parte aqui da paróquia. E minha mãe e meu pai, eles sempre foram, desde criança, eu fui batizada aqui, fui batizada pelo padre José Danelli, né? Que o teatro leva o nome ali. Então, no início dos anos 50, eu era ainda muito pequena, mas porque eu vim para Ibiporã, eu tinha 3 anos, em 1947, mas eu sempre frequentei aqui a paróquia com meus pais, que minha mãe foi sempre muito religiosa, meus irmãos, nós íamos na missa todo domingo. Nesse período a paróquia era assim muito pequena, a população da cidade era muito pequena também. Minha mãe, com 9 filhos, sempre nos educou na doutrina, na fé católica. Ela, sim, é uma estrutura, né, na espiritualidade. Ela disse que ela foi a primeira catequista na cidade de Ibiporã. Desde que eu me lembro de criança, eu tinha uns 6, 7 anos, eu lembro do Padre Leone quando foi fazer uma visita na casa dos meus pais. Aquilo foi a coisa mais
emocionante que eu tive de receber. Foi a primeira vez que vi o padre ali sentado na sala da casa da minha mãe. Isso me emocionou muito. A irmã do padre Roberto, a dona Rita, ela dava catequese, ela cuidava das crianças, do coral, de tudo, sabe? Tocava o órgão. Aí, quando o padre Roberto foi embora, que houve toda uma confusão, eu era criança, não fiquei sabendo o porquê. Até a irmã do padre queria me levar, mas o meu pai falou não. E daí, meu pai, aí falavam que Ibiporã não ia ter mais padre. O meu pai e o seu Cípio foi conversar com o bispo, que era lá em Jacarezinho. Aí ele falou, não, eu tenho uns padres que vêm da Itália, uns padres italianos. Mas vocês precisam arrumar o dinheiro, falou pro meu pai, né? Vocês precisam arrumar o dinheiro para eles virem. E eles não têm dinheiro para vir. Aí o meu pai e o seu Cípio foi nesses cafeicultor, que naquele tempo todo mundo tinha café, né? Então meu pai e o seu Cípio fizeram essa coleta e arrumaram o dinheiro para eles virem da Itália. Então nós participávamos da missa, depois da missa tinha um catecismo. E assim nós fomos crescendo ao redor da igreja, porque era aqui ao redor da igreja que aconteciam todas as coisas da cidade. Então nós fazíamos teatro, aí tinha os padres do PIME, que tinham acabado que eu cheguei aqui em 47, eles já chegaram em 48. Quando eu cheguei era ainda o padre Roberto, com a dona Rita, que dava catequese e tudo, né? E aí os padres do PIME chegaram e deram uma guinada aqui na paróquia. Foi quando mudaram muitas coisas. A gente vinha nessa reza do terço. A igreja era pequenininha, simples, mas a gente vinha. Aí era aquela missa que a gente se arrumava para vir na missa, porque, né, parece que a casa de Deus você tem que, né? Eu sei que a minha irmã ficava lá engomando saiote, não sei o quê, mas para quê? Para ir na missa. Então foi esse período de 50, eu fiz primeira comunhão em 52, ainda era na igreja pequenina, na igrejinha de madeira. E quando foi para começar a construir, o seu Cípio Sempre Bom até foi para Roma, no ano santo de 1950, exatamente quando foi promulgada o dogma da Assunção. E o seu Cípio Sempre Bom foi com o bispo, que era o bispo de Jacarezinho, que era o nosso bispo aqui. Aí o seu Cípio, naquele período, eles vieram assim super animados também para começar a construção dessa igreja. Aí foram fazendo os projetos, mais ou menos em 1950, e depois começaram a fazer então, os buracos. Foi até um arquiteto italiano que fez. Se vê que é uma igreja muito parecida com as igrejas da Itália. Aí começaram então a construção e as pessoas faziam as campanhas para poder construir. Era a campanha do café, aquele tempo era o auge do café, né? Então eles saíam com um carrinho procurando, com o seu Cípio, junto com o padre Leone, passava na cidade ainda também muito pouco desenvolvida, não tinha asfalto, não tinha luz, nem luz elétrica, não tinha, a não ser aqui no centro, né? E assim foi crescendo os grupos, as comunidadezinhas aqui, tinha já um pouco as capelas que já foram construídas ao longo desses primeiros anos. E minha mãe também participou, com mais 2 irmãs, do primeiro coral, do primeiro grupinho que cantava aqui na igreja, né? Então esta é a minha mãe, a terceira dessa esquerda aqui para a direita. Esta é a tia Adélia, e a tia Dozolina. E aí até eu tinha as crianças pequenas, aí a minha sogra fez uma proposta para mim. Aí eu aceitei a proposta dela e vim já. Eu tinha uns 30 e poucos anos, porque eu tinha as criancinhas pequenas. E eu vim no lugar dela. Todo sábado tinha essas quermesse, leilão, no Coreto, antigamente, né? Quem é daquele tempo lembra.
No mês de maio, que lindo, com flores e poesias, as meninas coroavam a Virgem Santa Maria. E aquele povo lutava com fé na Virgem Maria e com muito sacrifício a paróquia construía. Depois que o Padre Leone saiu daqui, ele nunca mais voltou. Nem mesmo para a ordenação do Padre Reinaldo Sempre Bom, que era da nossa comunidade. Ele não quis vir mais, acho que de dor, né? De sentimento, assim. O asilo tinha começado lá com umas casinhas que existiam lá, que foram doadas também pela igreja, pelo Padre Leone. Aí chegaram as irmãs, que foi o Hospital Cristo Rei, e depois ficaram então cuidando do asilo, construíram esse asilo belíssimo que a gente tem também, né? Nesse período também, no tempo do Padre Zanelli, o Padre Zanelli ganhou um terreno, que era uma herança de família. E esse terreno ele comprou onde está agora a prefeitura. E ali era um campo de futebol, era o Cruzeiro, o Cruzeiro. Então era o campo do Estrela e o campo do Cruzeiro. Olha, minha mãe contava, né? Que quando ela chegou aqui, minha mãe veio de Jacarezinho. E quando eles chegaram aqui, só vinha o padre Carlos Probst, acho que é isso, o sobrenome eu não tenho bem certeza, que ele vinha a cavalo. Ele vinha aqui para fazer casamento, celebrar missa, se não me engano, uma vez por mês, era periódico assim. Então, esse dia, e era uma capelinha de madeira aqui, era uma igrejinha de madeira, muito rústica, assim, e antes da construção. Eu tenho fotos em casa, onde meu pai, tem uma foto em casa que eu acho muito histórica. Meu pai nos andaimes, junto com o padre Leone Gervasoni, nos andaimes aqui da construção dessa matriz. Então, eles foram parte viva dessa história. Mas essa história eu conheço desde o primeiro padre que vinha rezar missa a cavalo. Aí ele posava na casa da Dona Irma, que era aqui onde mora a Lourdinha Sempre Bom. Ele posava ali, rezava a missa e voltava a cavalo para Londrina. Essas histórias eu lembro. E a gente foi conduzido à catequese, a fazer a primeira comunhão, e eu me lembro do dia da primeira comunhão, né? Me lembro também da igreja, que tinha banda que tocava. Nós fazíamos as nossas peraltices quando estavam construindo a igreja. A gente tinha uma rampa ali no fundo muito grande, nós fazíamos estripulia de subir aquela rampa, né? Me lembro assim do tempo da catequese, que nós nos reunimos de todas as idades aqui, né? Fora o dia que a gente vinha com a catequista, e a gente recebia um momento de oração, de orientação espiritual, e depois nós íamos para o Cine Radar para assistir filme, do Tarzan, geralmente. O concílio começou em 62 e terminou em 1965, com o Papa Paulo VI. Então, ali foi que houve uma grande revolução na igreja, uma grande revolução na igreja e uma grande quantidade também de problemas, gerou uma grande quantidade de problemas, porque os padres um pouco mais antigos, então eles não aceitavam muito essas mudanças. Nós mesmos, né, nós éramos jovens na época, mas assim mesmo a gente estranhava algumas coisas. Mas foi muito legal, porque aí a missa passou a ser celebrada em português, né? E houve assim muito mais liberdade, foi permitido que instrumentos viessem para a igreja, né, que em cada local as pessoas pudessem usar os instrumentos. Me lembro ainda que eu fui a primeira a tocar violão aqui. Foi a primeira a trazer o violão aqui para a igreja, com um pouquinho que eu sabia cantar e um grupinho que a gente cantava bonito, pelo menos. E na época, o Coral Santa Cecília era o único grupo litúrgico que tinha na paróquia. Era assim, todas as celebrações era o Coral Santa Cecília que fazia. Era bastante coisa para o coral, porque era uma missa de manhã, uma missa especial. Depois, graças a Deus, com a vinda
do Focolare, com a vinda de outros grupos, né? Por exemplo, o Focolare se formou e aí começou a pegar a missa das 10, já ficou assim melhor. Inclusive quando a missa, isso foi antes, né? Quando as missas começaram em português, eu não estava aqui, mas diz que as primeiras leituras foram feitas por 2 coralistas, que é a Alice Rossato e o João Grisotto, que fizeram as primeiras leituras aqui na igreja, né? Era a época do TLC, Treinamento de Liderança Cristã, aonde nós se encontrávamos no antigo Colégio Maria Imaculada de Ibiporã, onde hoje é a Prefeitura Municipal. E nessa época se fazia aqueles encontros semanais, né? Onde que era, poderia se dizer, um encontro de conversão, né? E um treinamento cristão. Isso foi fantástico na época e que deixou saudade. Aí com a chegada do Padre Vicente, ele foi um grande construtor. Então muitas coisas que existem aqui foram construídas no tempo dele. Ele fazia campanhas, ele cobrava muito das pessoas, então era um grande construtor. Isso aí, inclusive acho que foi ele que mandou rebocar a frente da igreja, que depois teve que tirar porque essa igreja não é para ser rebocada, né? O padrão dela é esse padrão mesmo da Itália, da Europa, né? Como assim, igreja de pedra, para mostrar que a igreja é de pedra. E esses blocos que construiu essa igreja, então essas pedras foram todas feitas aqui mesmo. Então eles mesmos construíam esses blocos e para depois montar a igreja, construir a igreja. Nós de criança a gente tinha muitas lendas dizendo que os padres iam ser enterrados aí embaixo da igreja, que se caísse naqueles buracos enormes que faziam, depois você não conseguia sair mais. Então tinha um monte de lenda que nós crianças tínhamos, né? Um pouco de medo, mas foi assim. Para mim, na época, era Padre Rino, né? Que chegou na década de 64, e depois, logo em seguida, chegou o Padre João Jomo, né? Que ficou trabalhando com ele nas pastorais e assumiu a pastoral de juventude, né? E que depois também foi uma pessoa que se empenhou muito nas obras sociais da comunidade. O Padre Rino ia na casa de todas as pessoas. Se ele sabia que tinha alguém que estava doente, ou que ia para o hospital, que ia fazer uma grande cirurgia, ele ia lá dar unção, ele ia lá rezar com a família. Aí, em 1976, eu era solteira, chegou o Padre João, muito jovem, alegre, aprendendo a língua, gostava de cantar, vinha com a gente ali no coral. Depois nós saíamos, tinha a lanchonete Juquiá, a gente convidava o Padre João, vamos lá tomar um sorvete, ele ia com a gente, em 76. Aí ele ficou ajudando o Padre Rino, né? E o Padre Rino, como gostava muito de ajudar os pobres e tinha um amor muito grande pela Conferência Vicentina, pelo asilo. E me lembro também que em 81, ele convidou o Padre João que se queria aceitar ser o pároco de Ibiporã, e ele ficava ajudando o Padre João, né? Então, quer dizer, fatos importantes na nossa vida foi chegada de Padre João, né? E que mudou a coisa, né? De uma hora para outra, né? Assim, como um estilo de vida diferente, né? E que fez a gente se amadurecer muito na fé. Aí o Padre João me disse aqui dentro da igreja um dia, falou, olha, eu estou indo para o Chile, eu vou atrás de umas irmãs de Santa Marta que tem no Chile, que eu quero ver se eu consigo trazer para Ibiporã, preciso delas para trabalhar no hospital, e para ver também se elas podem abrir uma escola aqui em Ibiporã. Foi muita mudança na igreja nessa época de 70, 80, você vê todos esses movimentos, né, que vieram, que cresceram, né. Também, estava me esquecendo, o Padre João ajudou a formar o coral sertanejo, por ocasião dos 40 anos da paróquia. Então ele queria fazer uma festa assim sertaneja, na época do Anísio, né? No ano 90, houve a chegada do Padre Antônio Palermo. Ele assumiu como pároco.
Ele pegou uma paróquia com 35 grupos de movimentos, uma paróquia bastante intensa, bastante participativa, e ele conseguiu liderar tudo isso. Na parte material, ele construiu, com a ajuda e a colaboração dos fiéis, né, construiu a quadra Novo Milênio e o auditório João Paulo II. E na parte espiritual, ele introduziu aqui em Ibiporã as missões populares. Ele foi um administrador muito significativo, né? Ele construiu o centro de catequese, o Padre Rino, que ele deu o nome ao Padre Rino, e ele também construiu o novo escritório paroquial, né, que foi uma construção muito bonita. E também em 98 ele começou a organizar as missões populares. Então ele formou uma equipe que era geral, organização geral, um secretariado que eu participava e também um grupo que era de formadores, para os evangelizadores. A nossa paróquia era a que mais tinha evangelizador, né, da arquidiocese. E ele organizou também o cinquentenário, que seria os 50 anos de paróquia. Hoje nós vamos festejar os 75, né? E ele organizou nos 50 anos uma festa bastante grande, bastante significativa, envolveu toda a paróquia, todos os grupos, uma missa muito bonita que foi organizada, com a presença de todos os grupos e cada um dizendo aquilo que fazia, como que participava. Foi muito bonito. Chegou o Padre Daniel para ajudar aqui na paróquia. E ele conseguiu também uma coisa bastante significativa, que foi a introdução de mulheres como ministra da Eucaristia, que até então era feita só pelos homens. E também o Padre Antônio introduziu a festa da padroeira, no dia 31 de maio, que ainda festejamos até hoje, né, todo ano, nesse dia, uma festa bastante bonita. Em 99 começou as missões. Foram de casa em casa, foi uma bênção, muitas graças. O Padre Antônio trabalhava, ele não media esforços, né? Estava presente sempre, porque a gente tinha muitos momentos de encontro, de troca de experiências. Aquele jornalzinho que ele criou aqui na paróquia ajudou muito. Ele tinha como auxiliar o Padre Daniel. E o Padre Daniel ajudava muito nos encontros que a gente fazia também, formação. E o Padre Daniel fazia as missas nos bairros onde a gente fazia as missões. Então, cada semana era num bairro. Aí ele enviou também o Jaime Cipoli para fazer o curso de diácono. E depois de uns anos ele foi, né, ordenado. Somos ordenados em 2001, primeira turma de diáconos da Arquidiocese de Londrina. Na época era o Padre Antônio, que era o pároco ainda. Aí depois o Padre Antônio foi transferido e houve a chegada do Padre Cláudio Romano. Foi uma outra época também bastante intensa e ele chegou com muita vontade, muita disposição e materialmente ele conseguiu a construção do nosso auditório. O auditório levou o nome do bispo, né, do Dom Pedro Zilli, e o auditório está com o nome dele, Auditório Padre Cláudio. Isso foi construído através da boa vontade, da dedicação dele e dos paroquianos, né? E ele também informatizou toda a paróquia, que até então não era informatizada. E ele dava também muito incentivo às crianças, das crianças que era o dado do amor, que ele chamava, sabe?
Mas depois houve um fato muito triste com o padre Romano, que foi na época em que houve a festa do Fogo de Chão, que é uma festa organizada pelo PIM. E justamente no dia do almoço ele passou mal. E aí ele morrendo veio o padre Jorge Pecorari. Mas ele ficou pouco tempo na paróquia e ele sofreu uma alergia e precisou ir para o hospital e não resistiu. Aí veio o padre João Carlos, que ele fez assim uma transformação na paróquia, né? Ele chegou, ele fez uma renovação na catequese, ele mudou algumas coisas para melhor, mas só que depois ele entregou a paróquia para a diocese, a matriz aqui. Então, aí no caso veio o padre diocesano, que o primeiro padre diocesano que veio foi o padre Delcide. Ele também continuou os trabalhos da paróquia, ele fez essa pavimentação que existe aí na frente, ele começou aqui o presbitério, mas depois ele foi transferido e veio o padre André, que está até hoje, né? Aí o padre André terminou todo esse trabalho aqui do presbitério, reformou toda a nossa sacristia, né? Deixou tudo muito bonito. Colocou também o ar-condicionado na igreja e agora atualmente está reformando a catequese. Então, durante esse tempo, que 2010 para cá, a gente sempre está trabalhando junto com os padres. E aqui na paróquia ajudei muito tempo. E agora, periodicamente, o padre chama, porque nós temos mais dois diáconos, o Moacir e o Helder. Então a gente já divide o serviço também, o trabalho. Então, o nosso trabalho, mas é servir a comunidade. E em 2015 vieram as missões populares permanentes, que foi uma modificação, uma introdução nova na comunidade, né? A gente já participava dos grupos bíblicos de reflexão, mas começou essa nova atividade, as missões populares permanentes. 2015 foi uma preparação, que a gente fez os encontros em Londrina preparatórios. 2016 foi mais aqui na nossa comunidade, trabalhando, lutando também, ajudando naquilo que foi possível. E a 2017 e 2018 a gente continua o trabalho nas comunidades como missionários. E a nossa paróquia é uma paróquia que eu considero com muita vida de fé mesmo, né? Uma paróquia que ela é viva. Então, a gente convivendo com os padres, primeiramente com os missionários do PIME, a gente teve uma base sólida, bem preparada por eles, porque eles ajudavam muito a gente nas dificuldades que a gente tinha. E hoje, com os padres diocesanos também, que são padres que vieram há pouco, vieram de fora, né, vieram das outras comunidades, mas que trouxeram para nós também vasto conhecimento, ajuda mútua no nosso trabalho. E a gente viu que a nossa região aqui, principalmente Ibiporã, a gente estava sempre à frente das demais, pelas pastorais que existem aqui em Ibiporã, pelos trabalhos que existem dentro da nossa comunidade. Então, a igreja nossa, a gente é uma igreja fortalecida e uma igreja que está sempre procurando o melhor para as famílias. A paróquia é tudo na minha vida. Eu não tenho nem palavra para dizer o que eu sinto quando alguém fala da minha paróquia. Mas eu amo a minha paróquia. Ela representa tudo na minha vida e
na vida minha e do Jaime também. Olha, a paróquia para mim significa tudo aquilo que a gente desejava, né? Porque a gente sempre pautou pelo cristianismo e pela Igreja Católica. E eu acho que representa tudo, né? Porque eu aqui fiz a primeira comunhão, eu casei aqui nessa igreja. E quando eu casei ainda era a velha, a igreja de madeira, né? Eu gostava muito daqui, da igreja, da paróquia, que eu gostava demais. Então a paróquia é tudo pra gente, a nossa casa. Isso fala muito alto na vida da gente. Para as novas gerações, para as novas famílias que estão aí se formando, da importância dessa pertença. Eu acho que para mim é tudo, a igreja. Se eu faltar na missa domingo, não é domingo. Aqui eu fui batizada, aqui eu recebi os sacramentos. E isso para mim é um sustentáculo. Mas quando eu venho em busca de algo muito grande. Né? Eu venho buscar Jesus, eu venho buscar a força, eu venho buscar a bênção. A igreja é um alimento, né? É a minha segunda família. Olha, a paróquia para mim ela significa um lugar onde a gente se encontra, a comunidade. Para mim a paróquia, eu não sei, posso dizer como minha casa, onde a gente busca um amadurecimento na fé, onde a gente se encontra com as pessoas, onde a gente se encontra com famílias tradicionais na nossa comunidade. A paróquia significa o berço da nossa fé, é aqui que é onde a gente... tudo aquilo que eu tenho, eu adquiri participando desta paróquia. A paróquia é uma mãe para a gente, né? A gente foi nascido e criado dentro da igreja. A gente vem buscar tudo de bom aqui, vem buscar a vivência. Então é assim, a igreja, você sabe, como em todo lugar, tem também os problemas, os grupos. A gente sempre, graças a Deus, procura se entender, né? Mas é uma mãe, onde a gente vem buscar Deus, buscar os irmãos, se fazer comunidade, se fazer né? Unidade com todos. E também onde a gente tem o sacramento. Mas a paróquia sempre esteve em primeiro lugar nas minhas ações. Então eu faço qualquer sacrifício para estar aqui, né? É maior mesmo do que tudo. É através da vivência, através do amor ao próximo, que a palavra não é só palavra, não é só para rezar, mas a palavra é para viver. O mais importante da palavra é para viver. Porque o Espírito Santo não para, ele não para. Então ele vem e vai mostrando o que precisa para aquele momento. Quer dizer, eu vivi aqui dentro. Eu passei a minha infância, passei a minha juventude, a adolescência, a juventude, e agora estou passando a velhice, né? Então isso aqui quer dizer, é tudo para mim, quer dizer, tudo que eu sei, tudo que eu aprendi foi aqui. E isso é motivo de muita alegria, satisfação. E tudo que eu faço com amor, com dedicação, porque eu gosto.